Graça e paz, queridos, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um. Aqui quem fala é o profeta Bruno Pacheco, em nome de Jesus. E nós estamos no 4º dia do propósito da reconstrução na fé de Neemias, em nome de Jesus. O propósito onde nós queremos que Deus faça grandes coisas, aleluia. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Eu sou o teu servo, profeta Bruno Pacheco, em nome de Jesus, debaixo da cobertura, em nome de Jesus, do nosso apóstolo Genor Luque, da nossa apóstola Francis Paz e do nosso pastor Adriano da Rosa. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Deus tem um novo avivamento para descer, em nome de Jesus. Estamos chegando, aleluia, em mais um dia de palavra, mais um dia de poder, mais um dia de avivamento, aleluia. Eu tenho certeza que Deus, Ele há de manifestar a sua glória, há de manifestar o seu poder, em nome de Jesus, porque é tempo de alinhamento, aleluia. É tempo de alinhamento, uma nova unção vai descer do céu, um novo avivamento chegará sobre as nações. Receba isso, uma nova direção, receba nesta noite da parte de Deus uma nova direção, aleluia, glória a Deus. Um novo avivamento chegará, almas, vidas serão tocadas pela presença, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Se você puder, adore o nome daquele que te chamou. Glória a Deus, adore. Se você puder, adore o Espírito Santo. Adore a Ele nessa noite. Diga a Ele: seja bem-vindo, Espírito Santo. Busque a Ele nessa noite. Ele quer te renovar, Ele quer trazer a chama, aleluia, glória a Deus. Ele quer trazer de volta a chama do avivamento. Peça, busque em oração, peça, começa a pedir, começa a clamar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós te adoramos, Jesus. Olha aí, ó, recebe aí, ó. Recebe esse manto, essa graça. Recebe esse manto, essa graça. Aleluia, glória a Deus. Recebe essa presença. King Jesus. Adore a Ele nessa noite. Ele está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele está procurando aqueles que vão dizer: eu preciso da tua presença, eu quero a tua presença, eu quero a tua graça, eu quero o teu mover. Peça para Ele nessa noite. Peça para Ele nessa noite a graça. Peça para Ele o poder, o mover. Ele vai te dar nessa noite. Ele vai te dar a graça. Ele vai te dar o mover. Começa a buscar a presença. Começa a buscar a graça. Feche os teus olhos. Se conecte com Ele agora. Se conecte com a graça. Em nome de Jesus, deixa a graça te tomar. Você que fala em línguas, fale em línguas aí agora. Deixa Deus deixa Deus te tomar aí agora. Seja visitado, tocado pela presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja visitado por um novo avivamento, uma nova graça, uma nova unção da seja visitado, seja visitado pelo poder e a graça. Receba da Labaraçu, receba a virtude em nome de Jesus. Glória a Deus. Adore. Deus está querendo trazer uma nova unção de adoração. Adore a Ele nessa noite. Ele está aqui para dar Labaraçu, Ele está aqui para te dar vida. Ele está aqui para descer a graça dEle. Adore. Se você puder, adora. Vai. Adora. Chama Ele nessa noite. Adora, vai. Se você puder, adora. Vai. Levanta a voz. Adora, diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Diga a Ele: eu preciso, eu quero a tua presença. Eu quero,
esse avivamento. Eu quero delebar, subiando, delebiaçar. Eu quero a graça. Eu quero receber da palavra, subiando, delebiaçar. Eu quero receber da parte de Deus um novo avivamento. Eu quero ser quebrantado. Eu quero celebrar, subiando, delebiaçar. Eu quero ser transformado pela presença, pela graça. Aleluia, glória a Deus. Se você puder, louve comigo nessa noite. Diga a Ele, Santo. Alabara, subiando, delebiaçar. Diga a Ele nessa noite. Diga. Holy. Diga a Ele nessa noite. Holy. Se você puder, Deus está descendo a graça aqui. Deixa Deus te tomar. Vai. Labaraçu. Vai. Word is the Lord. Louve a Ele nessa noite. Deus tomou a casa. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer descer uma nova unção de adoração. Aleluia. Eita glória. Adore a Ele, meu Deus. Eita. Se você puder, adore. Labaraçúbia. Deus, Ele tem me guiado. Aleluia, que nós, escute o que eu vou te falar, nós não temos que somente pregar nas lives. Acabou somente pregação. Chegou um tempo novo. Agora a gente vai adorar nas lives. A gente vai adorar. Deus que desceu um novo manto, uma nova unção, uma nova graça. Você precisa estar preparado para aquilo que Deus vai derramar. Deus vai fazer coisas poderosas. Aleluia, nesse tempo. Coisas grandes. Nós precisamos adorar. Nós precisamos chamar a atenção dEle. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos chamar a atenção do Senhor. Uma unção de adoração, um mover de adoração. Deus quer derramar. Deus quer fazer. Aleluia, glória a Deus. Você precisa adorar a Ele. Você precisa desatar através da adoração. Deus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Vamos orar? Nessa noite. Aleluia, vamos orar? Nessa noite.
Porque Deus ainda tem uma palavra da parte dele nessa noite. Aleluia, glória a Deus. A partir de agora, a gente vai começar as lives sempre com adoração em nome de Jesus. Porque Deus, Ele quer romper, Ele quer trazer uma nova unção de adoração. Você precisa se render. Você precisa se render. Porque Deus quer trazer uma nova unção de adoração. Deus quer despertar corações que estão, aleluia, endurecidos. Deus quer trazer o avivamento de novo. Só que para isso nós precisamos adorar. Nós precisamos nos render a Ele. Aleluia. Nós precisamos nos render a Deus em adoração e em louvor. Aleluia. Vamos orar nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar então nessa noite, em nome de Jesus, porque eu ainda tenho uma palavra da parte do Senhor para a tua vida. O que as mães querem com as melhores ofertas. Olha só. Aleluia. Se você puder deixar sua Bíblia aberta no livro de Neemias, capítulo 3. Aleluia. Neemias, capítulo 3. Versículo de número 1 em diante. Em nome de Jesus, vamos orar. Primeiramente, em nome de Jesus, para que Deus ele venha falar nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Todos os tempos contamos com a energia da Petrobras. Vamos orar a Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te adoramos, Senhor. Porque nós sabemos que grandes coisas Tu tem feito e Tu ainda vai fazer. Pai, nós te adoramos na beleza da Tua santidade. Porque nós sabemos que o Senhor ainda fala. Porque nós sabemos que o Senhor ainda direciona. Porque nós sabemos que o Senhor ainda, aleluia, quer falar aos nossos ouvidos. Que nós só precisamos nos render. Que nós só precisamos dizer, eis-me aqui. O irmão foi usado quando falou, eis-me aqui. Eu falei a mesma coisa nas minhas orações. O Senhor procura uma geração que está disposta a dizer, eis-me aqui. E nós somos essa geração. Nós somos essa geração, a geração do avivamento, a geração que está disposta a obedecer, que está disposta a romper, que está disposta a ir adiante, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder sobre nós, para que nós possamos, ó Pai, ser usados nas Tuas mãos, para que nós possamos, ó Deus, levar a chama da graça, a chama do avivamento, em nome de Jesus Cristo, a chama, Pai, o poder, o poder do Espírito Santo está sobre nós. Deus nos ungiu para levarmos o avivamento nesta última hora. Deus nos ungiu para trazermos o avivamento. Aleluia. Deus, Ele colocou em nossas mãos a tocha. Aleluia. Deus, Ele colocou em nossas mãos a graça. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por... Aleluia. Oh, decanderevia choramas. Aleluia. Aleluia. É, irmão, nós estamos... A igreja implora por um avivamento, a igreja chama. Aleluia. Oh, rakalamanarashubianderebiasai. Oh, rakalamas. Deus vai derramar um novo avivamento. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Eu não tenho nada para te pedir, eu só tenho que te agradecer, Pai. Porque tudo Tu já tem feito. Tudo o Senhor já tem feito, tudo o Senhor já tem alinhado.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu só te agradeço, Pai. Agradeço pelo que tu tem feito e te peço. Fala conosco, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Oramos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas deu-nos mal. Porque o teu reino, o teu poder e a tua glória é para todos sempre. Amém. 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 Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Queridos, é sabido que nós pregamos sobre Neemias. Aleluia. E nós estamos pregando sobre Neemias nesses 52 dias. Aleluia, glória a Deus. E nós pregamos ontem em Neemias capítulo 2, quando Neemias, ele, por estratégia de Deus, ele se torna o copeiro de Artaxerxes. Por estratégia de Deus, ele se torna o copeiro do rei. Se você estudar esse texto a fundo, a Bíblia diz que Neemias, ele estava na Pérsia. A Bíblia diz que Neemias, ele estava servindo, aleluia, porque o povo estava cativo. Ah, meu Pai, o povo estava em grande miséria, assim como fala o capítulo 1 de Neemias. E a Bíblia fala que Neemias, ele vai mapear a cidade. A Bíblia diz que Neemias, ele vai passar pela cidade e, não tendo aonde deixar a cavalgadura, estou apenas fazendo o resumo daquilo que a gente pregou ontem, e não tendo aonde deixar a cavalgadura, a Bíblia diz que Neemias, ele vai descer. E ele vai começar, a Bíblia diz que ele vai descer do cavalo e ele vai começar a mapear a cidade. Ele vai começar a andar pela cidade, a ver como é que estão os muros, a ver como é que estão as portas. E vendo, a Bíblia fala que ele tomou posição, ele tomou um propósito de reedificar o muro. Ele colocou no coração um propósito de reedificar o muro. A Bíblia fala no versículo 16, diz assim, aonde nós paramos ali, antes de passarmos para a próxima parte, a Bíblia fala assim: e não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os que mais faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Então a Bíblia diz o que aqui? A Bíblia fala que Neemias não falou, que Neemias, ele não declarou, que Neemias, ele não disse qual que era o propósito. Neemias, ele manteve o propósito no seu coração. E a Bíblia fala que, aleluia, glória a Deus, Neemias fora usado por Deus. Assim como fala o versículo 12: eu não declarei a ninguém o que Deus havia posto no meu coração para fazer. Eu falei ontem, tem coisas que a gente não pode falar para ninguém. Tem coisas que a gente não pode dizer para ninguém. Tem coisas que a gente não pode, aleluia, sair falando, porque senão a gente perde a bênção. E ontem, quando nós estávamos falando, o Espírito Santo me guiava para falar sobre maldições paternais. E se levantou uma grande batalha espiritual ontem, na live de ontem. Quem estava aqui na live de ontem? Se levantou uma grande batalha espiritual ontem, que o inimigo tentou até me atrapalhar na palavra. Por quê? Porque
Existem pais que estão amaldiçoando os filhos. Isso precisa ser quebrado. Eu disse, ontem quando eu fui para a oração, eu disse, eu vou falar essa palavra hoje de novo. Por quê? Porque tem pais que estão amaldiçoando os filhos. Eu vou repetir aquilo que eu falei ontem. Maldição de pai, ela pega. Maldição de pai, Cristo quebra. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Eu tô falando que Deus está guiando a palavra. Calabaraçubiamandereviaçai. Gente sendo amaldiçoada por pai. Meu Deus. Gente sendo amaldiçoada por pai e mãe. Maldição de pai e mãe. Escute aquilo que eu vou dizer. Maldição de pai e mãe. Ela pega. Cristo quebra. Vou falar aquilo que eu falei ontem. Cristo quebra, mas é a pior maldição que tem. Vivemos uma geração que ao invés das mães abençoar, as mães estão amaldiçoando. As mães estão rogando praga, estão colocando desgraça nos filhos. Estão colocando a sequidão, porque a palavra, ela tem o poder de matar e ela tem o poder de edificar. A palavra, ela tem o poder de dar vida ou trazer a morte. E tem gente que está... Aleluia. Vamos orar, Odemani, vamos orar. Deus vai repreender, escute, Deus vai repreender as maldições. Aleluia. Glória. Porque você como pai, escute o que eu vou dizer. Você como pai não pode amaldiçoar o seu filho. A palavra da sua boca, ela tem poder. A palavra da sua boca, escute o que eu vou dizer, essa direção vai para você que é pai. A palavra da sua boca, ela tem poder. E você pode tanto abençoar para desatar, quanto amaldiçoar para fechar. Porque a autoridade de pai e mãe representa a autoridade de Deus na terra. É por isso que a Bíblia fala que o honrar pai e mãe, Efésios capítulo 6, versículo 1. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Aleluia. Oh, Ramá, choiando de face. Oh, decanderédio. Honrar pai e mãe, escute o que eu vou dizer. Ah, namandereviaçai. Honrar pai e mãe tem um poder tem um poder forte. Honrar pai e mãe, porque quando eu honro meu pai e minha mãe, eu estou honrando a Deus. Aleluia. Quando eu honro a figura paterna, quando eu honro a figura materna, eu estou honrando a Deus. Porque os pais são a autoridade de Deus na terra. É por isso que maldição de pai e mãe pega tão rápido. E é difícil de quebrar. Só o sangue de Jesus. Por que tem tantos filhos que ele Por que tem tantos filhos que eles estão com a vida desgraçada, com a vida amarrada, com a vida destruída, com o casamento destruído? Os filhos rebeldes, porque foi lançado uma palavra de maldição. Mas eu venho com uma palavra. O sangue de Jesus, ele quebra toda maldição. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 29.
não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, somente aquela que for para promover edificação. Por que você acha que a Bíblia diz que a morte e a vida, elas estão no poder da língua? Quem a ama comerá do seu fruto. Porque a língua, ela é uma arma espiritual. A língua, ela é uma arma que pode ser tanto usada por Deus quanto pelo diabo. Então, cuide da sua boca, cuide da sua língua. Não deixe o inimigo usar a sua boca. Amém? Vamos para o texto de hoje, Neemias capítulo 3. Aleluia, Deus. A Bíblia fala, Neemias capítulo 3, versículo 10, continuando a direção. Aleluia, glória a Deus. Não, Neemias capítulo 3, versículo 1, perdão. Neemias capítulo 3, versículo 1. Aleluia. A Bíblia fala assim: e levantou Eliasabe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, e consagraram até a torre de Anael. Versículo 2: e junto a ele edificaram homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Sanaá. Edificaram e levantaram as suas portas e as suas fechaduras. Versículo de número 4: e ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Banaá. Aleluia, glória a Deus. E ao seu lado repararam os tecotitas. Porém, os nobres não meteram pescoço no serviço do Senhor. Aleluia. A Bíblia ainda fala assim, em nome de Jesus. Versículo de número 6. E a porta velha repararam Joiada, filho de Pazeia, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes a emendaram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e com os seus ferrolhos. Veja, Deus vai dar uma estratégia a Neemias. Pega essa palavra. Pega o que eu vou te falar. Eu não posso fazer a obra sozinho. Você não pode fazer a obra sozinho. Nós não conseguimos fazer aquilo que Deus nos dá sozinhos. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos estar em unidade, ligados em um corpo. Aleluia. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. Opa! A Bíblia fala 1 Coríntios capítulo 12. Peraí. Vamos lá. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 12. Ah, deixa aqui na água, chão. Em nome de Jesus. Nós vamos ir lá no coisa amanhã. A Bíblia fala assim, em 1 Coríntios capítulo 12.
quando ela fala, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, diz assim: porque assim como um corpo tem muitos membros, e todos sendo muitos são o corpo, assim também é Cristo. Assim também é Cristo. Também, pois, todos que fomos batizados, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, temos bebido de um só Espírito. Então, Deus, Ele nos chamou, escute, Deus, Ele nos chamou para andar em unidade. Deus, Ele não nos chamou para andar separado. Deus, Ele não nos chamou para ficarmos separados um do outro. Deus, Ele nos chamou para andarmos em unidade. E Deus, Ele vai derramar o avivamento em unidade. Aleluia. Deus, Ele vai derramar a unção de Canderebe a face. Deus, Ele vai derramar o avivamento quando nós estivermos em unidade. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele vai derramar a unção quando nós estivermos meu Pai do céu, quando nós estivermos unidos. Aleluia. É por isso que nós precisamos andar juntos, no mesmo Espírito. Aleluia. Andar ligados, conectados. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele dispensa diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro a fé, a outro dom de curar, a outro dom de línguas, a outro dom de variedade de línguas, a outro dom de interpretação de línguas, mas o Espírito que opera é o mesmo. Nós precisamos andar em um mesmo Espírito. Deus nos chama para viver o avivamento andando no mesmo Espírito. Deus nos chama para andar debaixo de uma nuvem, de uma graça, de uma presença. Deus nos chama para romper, Calanderebe a face. Deus nos chama para nos unir. Aleluia. A Bíblia vai falar sobre diáconos, de perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Glória a Deus. O partir do pão aqui em Atos é a ceia do Senhor. E não tem como ser outra coisa, porque a Bíblia fala que não se pode tirar nem acrescentar da Escritura. Aleluia. Quando os apóstolos eles partiam pão, a Bíblia fala que eles estavam unidos. A Bíblia fala que eles viviam. A Bíblia fala que eles viviam em união. A Bíblia fala que eles repartiam os seus bens. Aleluia. Mas hoje, não é isso que a gente vê na igreja. Hoje tem mais gente desunida do que gente para unir. Hoje tem mais gente fora do propósito. Hoje tem mais gente fora do propósito do que gente dentro do propósito. Aleluia. Hoje na igreja, hoje na igreja é cada um para si. Hoje ninguém se une mais, ninguém abençoa mais ninguém. Ninguém, aleluia, estende a mão para mais ninguém. Jesus, Deus está querendo restaurar a unidade. Deus está querendo restaurar a comunhão. O Espírito Santo falava isso comigo há 3 lives atrás, lá na primeira live, quando o Espírito Santo dizia que Ele quer a intimidade de volta. Ele quer a oração da madrugada de volta. Aleluia. Ele quer a comunhão de volta. Nós estamos vivendo sem comunhão. Nós estamos vivendo debaixo, aleluia, de desobediência, porque nós não estamos em unidade. Deus, Ele vem buscar uma igreja unida, não uma igreja separada. Aleluia.
Deus, ele quer buscar um povo zeloso de boas obras. Aleluia. Eita, labara, subia, manara, balamanaras. Fala, Jesus. Deus, ele quer buscar um povo fiel, zeloso de boas obras. Você precisa estar preparado. Porque se você não estiver enxertado na videira, a Bíblia fala que Cristo, ele vai te lançar fora. Se você não estiver enxertado na videira, você será lançado fora. Aleluia. Por que Neemias, ele conseguiu reedificar o muro? Por que Neemias, ele conseguiu levantar o muro? Aleluia. Porque ele colocou pessoas para trabalhar. Ele colocou pessoas para trabalhar. Ele colocou pessoas, ele designou pessoas. Alabaracé. E hoje o que falta é obreiro. Hoje o que falta é gente disposta a fazer a obra de Deus. Neemias, ele conseguiu reedificar o muro, porque cada um ele colocou uma função. Leia o capítulo 3 com atenção e você vai entender. Cada um Neemias colocou em uma função. Cada um Neemias designou para uma função. Um arrumava uma porta, outro arrumava outra. Outro colocava as fechaduras, outro colocava os ferrolhos. Nós não podemos andar sozinhos. Escute o que eu vou dizer. Existem pastores e líderes que estão depressivos. Por quê? Porque estão andando sozinhos. E como que eu sei disso? Porque eu estava assim. Eu estava assim. Deus nos chama para a unidade. O avivamento ele só pode descer aonde tem unidade. Restaure a sua comunhão com Deus. Restaure a sua vida com Deus. Restaure o altar. Se aproxime de pessoas que te edificam. Se aproxime de pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Eu creio, escute aqui. Eu creio, Deus vai derramar uma nova unção de adoração vinda da América. Aleluia, glória a Deus. Deus vai derramar um manto novo. Deus vai derramar uma graça nova. Aleluia. Nós alcançaremos as nações. Eu estou dizendo, jovens americanos serão impactados pela presença de Deus. Aleluia. Nós precisamos ir e pregar o evangelho às nações. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para impactar através do poder do Espírito Santo. Você precisa entender. Você precisa compreender isso. E eu tenho certeza que Deus, ele fará de você um líder poderoso em palavras e obras. Deus, ele quer usar, ele quer derramar. Só que ele precisa de alguém que esteja disposto e diga: eis-me aqui. Aleluia. Por isso, esteja disposto. Busque a Deus enquanto é tempo. E você verá o agir de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tinha para o dia de hoje. Em nome de Jesus, que a graça do Pai, que a misericórdia do Filho, o poder do Espírito Santo
seja com a tua vida. E amanhã nós estamos de volta no 5º dia do propósito da reconstrução na fé de Neemias. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.